Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do corpo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Nossa, ele fala aqui, varão, de uma forma que põe a limpo tudo aquilo que é de sujo mesmo no ser humano. E que o ser humano não se advém, não se prepara, porque muitas coisas a gente peca, erra e está falhando. Limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Então não é sobre Ele o. explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. Ele te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Senhor amado, Senhor Jesus Cristo, Pai amado, Senhor, ô Pai, gratidão, Pai, gratidão pela vida, Senhor, gratidão, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, gratidão, Pai, obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito dentro da nossa casa, Senhor, dentro da nossa morada, Pai, dentro do nosso coração, Senhor, obrigado, Pai, a gente sabe que a gente passa por provas, Pai, nesse mundo, Senhor. Nós só sabemos, Pai, que nós temos a Ti, Pai. Nós temos a Ti, Pai, para recorrer, Senhor. Nós temos a Ti, Pai, para deixar a Sua paz dentro do nosso coração, Pai. Que nós possamos, Pai, adquirir o discernimento necessário, Senhor, a coragem, Pai, a humildade, Senhor, a todo momento, Pai, para nos prostrarmos, Pai, e reconhecer, Pai, que nós somos dependentes totalmente de Ti, Pai. Que o mover do inimigo, Senhor, a gente sabe que o inimigo da nossa alma é espiritual, Senhor, não é carnal, Pai. Pessoas ao nosso redor, Pai, muitas vezes são ousadas, Pai, justamente para tirar a nossa paz, Senhor, para tirar aquilo que o Senhor quer para cada um de nós, Senhor. Que nós possamos resistir, Senhor, resistir ao mal, Senhor, que nós possamos resistir, Pai, às tentações, Senhor, resistirmos à nossa ira, Senhor. Que nós possamos ser mansos de coração, Pai. Que nós possamos ter um coração cheio de benignidade, Pai. Estarmos inclinados, Pai, a Ti a todo momento, Senhor, ao lado espiritual, Senhor, estar ao- atento, Pai, para discernir e ouvir, Pai, tudo que o Senhor nos guia, Pai, através do Espírito Santo, Pai. Obrigado, Senhor. Gratidão, Pai, por o Senhor estar presente, Senhor. Nós sabemos que não é fácil, Senhor, que nós temos desafios nesse mundo, Senhor. Nós temos desafios, Pai, e grande maioria dos nossos desafios é até dentro de casa mesmo, Senhor. Com os nossos irmãos, com os nossos parentes, com as nossas famílias, Senhor, com os nossos filhos, Pai. E que nós possamos, Pai, ter um coração, Pai, cheio de paz, Senhor, que o Senhor esteja dentro de nós, Pai, a todo momento, Pai, que a gente possa exalar, Pai, o perfume agradável a Ti, Senhor, para que o Senhor esteja sempre, sempre conosco, Pai. Que nós possamos estar sempre perto de Ti, Pai, independente dos momentos e desafios que nós passamos na nossa vida, Pai, que nós sabemos que são muitos, Pai. Mas o Senhor tem poder, Pai, e onde há luz, Pai, não há escuridão, Senhor. Onde há amor, Pai, não há ódio, Senhor. Não existe força do inimigo, Pai, capaz de enfrentar, Pai, o seu amor, a sua bondade, Senhor, a sua luz, Pai, a sua glória, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, que esse dia de Natal de hoje, Senhor, que o Senhor habite os nossos corações, Senhor. O Senhor entre nos nossos lares, Pai, faz morada, Pai, faz morada na nossa casa, Senhor, faz morada, Pai, dentro de nós, Senhor. Faz morada, Pai, no coração das pessoas que a gente ama, Pai. Estenda, Pai, a sua graça, Pai, a sua transformação, Pai. E através do nosso amor, Pai, através daquilo que o Senhor tem feito dentro do nosso coração, Pai, as pessoas possam ver, Senhor, quão grandioso o Senhor é, Pai, quão amoroso o Senhor é, Pai, e quão agradável é, Pai, estar perto de Ti, Pai. Que as nossas atitudes, Pai, possam refletir no coração dessas pessoas, Pai, e transformar, Pai, transformar as nossas almas, Pai, para que a gente possa cada vez mais, Pai, experimentar, Pai, como a palavra diz, Pai, qual que é o teu desejo, Pai, para cada um de nós, Pai, que é bom, Pai, que é agradável, que é perfeito, Senhor. Que nós possamos, Pai, admitir, Pai, reconhecer, Senhor, a todo momento, Pai, nos detalhes, Senhor, ter discernimento para reconhecer, Pai, o seu agir dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, Senhor. Que a gente possa ter discernimento para reconhecer os milagres, Senhor, reconhecer as graças, Pai, que não são merecidas, Pai,
Nós somos pecadores, Pai. Somos humanos, Senhor. Temos o lado pecaminoso dentro de nós, Senhor. Temos pensamentos, Pai, do quais nós não podemos controlar, Senhor. Como a palavra diz, Pai, muitas vezes fazemos aquilo que a gente nem quer fazer, Senhor. E aquilo que a gente quer fazer, Senhor, que a gente sabe que é bom, a gente não consegue fazer, Senhor. Mas é aí, Pai, que o Senhor mostra, Pai, quão dependente nós somos, Pai. E o Senhor vem, Pai, nos capacitando, mesmo sabendo, Pai, que nós não podemos, Senhor. Nós possamos continuar crendo, Senhor, e nos prostrando a Ti, Pai, entregando a Seus pés tudo que a gente tem, Pai, tudo que a gente é, Senhor. Nós somos gratos, Senhor, grato porque o Senhor nos permite, Pai, sermos transformados por Ti, Pai. Sermos transformados, Pai, pouco a pouco, Pai, andando contigo, cara, em comunhão, em oração, Senhor. O Senhor cuida de nós, Pai, como uma criança, como um bebê, Pai. O Senhor coloca no colo, Pai. O Senhor sara o nosso coração, Pai. Tira as aflições, Pai, daquilo que dói no nosso peito, Senhor. O Senhor cuida da gente, Pai. E a gente sente esse amor, Pai. A gente sente a Sua presença, Senhor. E isso é bom demais, Pai. É bom demais, Pai, saber que a gente é acolhido por um Deus tão maravilhoso, Senhor. Um Deus tão bondoso, Pai. Um Deus justo, Senhor. Um Deus a gente não precisa ter medo, Pai, mas a gente precisa ter confiança, Senhor. A gente sabe que a nossa obediência, Pai, é por amor a Ti, Pai, mas não por medo, Senhor. E o Senhor é um Deus, Pai, que estende sua graça a todos, Senhor. A todos, Pai. Está sempre de braços abertos, Pai. Independente daquilo que a gente faz na nossa vida, Senhor. O Senhor sempre está de braços abertos, Pai. Aguardando, Pai, o nosso arrependimento, Pai. Aguardando, Pai, que a gente possa moer, Pai, o nosso orgulho, Senhor, a nossa vaidade, Senhor. Que através disso, Senhor, a gente sabe que o caminho é a Ti, Senhor. Mesmo que muitas vezes um momento tão difícil, Senhor, nós sabemos, Pai, qual é o caminho, Senhor. Que nós possamos ser obedientes, Pai. E corajosos, Senhor, corajosos, Pai. Que a gente possa andar em humildade todo o tempo, Pai. Humildade, Pai, que o orgulho não tome conta do nosso coração, Senhor. Que a gente possa quebrar toda a vaidade, Senhor. Toda a vaidade, Pai. E tudo aquilo que não pertence, Pai, a Ti, Senhor. Que não pertence, Pai, ao Seu reino, Senhor. Que caia por terra, Senhor. E não permaneça dentro de nós, Pai. Que o Senhor continue cobrindo, Pai, cada um de nós, Pai, sobre o Seu manto sagrado, Pai. Cobrindo a nossa casa, Senhor. Cobrindo, Pai, todas as pessoas que a gente ama, Senhor. Nos revestindo com a Sua armadura celestial, Pai. Que através da Sua armadura, Pai, nós possamos resistir, Pai. Resistir ao mal, Senhor. Que o mal, Pai, não nos veja, Pai. Que o nosso inimigo não nos veja, Senhor. Que o Senhor coloque, Pai, o capacete da salvação sobre nós, Pai. Que na nossa mente, Pai, só tenha coisas boas, Pai. Que mesmo sabendo, Pai, que existem coisas ruins nesse mundo, Pai, que a gente não permita, Pai, que essas coisas entrem no nosso coração, Pai, que entrem na nossa mente, Senhor. Que a gente só veja bondade nesse mundo, Pai. Que a gente só tenha pensamentos, Pai. Que os nossos olhos, Pai, só entrem coisas boas, Pai. Que os nossos ouvidos sejam filtrados, Pai. Que a gente só escute coisas boas, Pai. Que a gente tenha misericórdia, Pai. Que nosso coração seja cheio de misericórdia, Pai. Um coração amoroso, Senhor. Que mesmo quando venham coisas ruins, Pai, a gente possa transformar essas palavras, Pai, em coisas doces, Senhor. Que a gente possa ter a visão, Pai, daquilo que o Senhor quer, Pai. Que a gente possa, Pai, ao invés de enxergar o porquê, Senhor, a gente consiga enxergar o pra quê das coisas, meu Pai. Que o nosso coração esteja blindado, Senhor. Que nada de ruim entre no nosso coração, Pai. Que quando a gente sabe, Pai, essas coisas ruins querem se aproximar do nosso coração, nós possamos ter discernimento, Pai, entendimento, Pai, que aquilo não pode permanecer dentro do nosso coração, Pai. Que da nossa boca, Pai, só saiam palavras doces, Senhor. Só saiam palavras doces, palavras de amor, Senhor, palavras de edificação, Senhor. Que nossa boca, Senhor, seja sempre, Pai, sagrada, Senhor. E que seja, Pai, para Sua obra, Pai, a todo momento, Pai. Cuida de nós, Pai. Nos calça, Pai, com a Sua sapatilha, Pai, Sua sandália, Pai. Que a gente possa caminhar, Pai, sob o Seu evangelho, Pai. As sapatilhas da paz, Senhor. Que a gente possa caminhar, Pai, para aquilo que o Senhor quer, Pai. Em Sua direção, Senhor. Cubra, Pai, cubra o nosso corpo, Pai. Que a gente possa estar com o escudo da fé, Pai, levantado, erguido, Pai, a todo momento, Pai. E afiando ele, Pai. Que a nossa fé, Pai, seja alimentada, Pai, através da Sua palavra, Senhor, através do testemunho dos nossos irmãos, Senhor, através da comunhão, Senhor, através do nosso relacionamento contigo, Senhor. Através daquilo que o Senhor tem feito, Pai, nas nossas vidas, Senhor. Através daquilo que o Senhor tem feito, Pai, com que a gente possa enxergar, Senhor. Que a nossa fé, Pai, nosso escudo da fé, Pai, nos proteja, Pai.
E qualquer seta do inimigo, Pai, caia por terra, Senhor Jesus. Que nada nos atinge, Senhor. Porque a nossa fé em Ti, Pai, é algo que tem que ser inabalável. É inabalável, Senhor Jesus. É inabalável, Pai, porque nós sabemos, Pai, nós cremos, Senhor Jesus. Nós cremos, Pai, que qualquer incredulidade, Pai, que queira entrar no nosso coração, Pai, ela não tenha espaço, Pai. Ela caia por terra, Senhor. Ela não tem espaço, Senhor. Que a nossa fé, Pai, ela seja inabalável, Senhor. E que a nossa fé, Pai, ela apoie, Pai, a nossa esperança, Senhor. A nossa esperança, Pai, daquilo que a gente ainda não conhece, Senhor. Que não é Ti, Senhor. Que não é Ti, Pai. Nós sabemos, Pai, que o Senhor esteja aqui, Pai. Nós sabemos que o Senhor se sacrificou por nós, Pai. Nós sabemos, Pai, que o Senhor teve a ressurreição, Pai, que o Senhor ascendeu aos céus, Pai. Nós sabemos que o Senhor vai voltar, Pai. Nós sabemos, Pai, as lições que o Senhor tem deixado para a gente aqui, Pai. As lições de transformação, Pai. As lições, Pai, as ordenanças, Senhor. Nós sabemos, Pai, que essa palavra, Pai, ela tem que ser estendida ao mundo, Pai. E que o Senhor continue nos usando, Pai. Nos usando para a sua obra, Senhor. Nos usando para aquilo que o Senhor quer, Senhor. Obrigado, Pai. Que a sua espada, Pai, ela esteja empunhada em nossa mão, Pai, a todo momento, Senhor. Que a sua palavra de Deus, Pai, que é a Bíblia, Senhor, que a sua palavra, Pai, que nós possamos, Pai, utilizá-la, Pai, para nos afiarmos uns aos outros, Senhor. Que nós possamos, Pai, usar essa palavra, Senhor, para combater, Pai, o bom combate, Pai. Que essa palavra ela entre profundamente, Pai, nos nossos corações, Senhor, que ela consiga, Pai, provocar a transformação necessária, Senhor, tanto em nós, Pai, como nas pessoas por onde nós passarmos, Senhor, nos nossos irmãos, nos nossos parentes, Pai, nossos amigos, familiares, Senhor, nas ruas, Senhor. Que o Senhor, Pai, nos alimente de coragem, Pai, para falar sim, Senhor, para falar sim naquilo que o Senhor pede, Pai, para cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Peço a Ti, Pai, que o Senhor visite, Pai, a casa do irmão Mário, Senhor, que você derrame a sua paz ali, Senhor, a sua abundância, Pai. Que encha, Pai, de prosperidade, Senhor, que aquela casa, Pai, o inimigo não tem espaço ali, Senhor Jesus Cristo. Seja o que for, Pai, seja o que for, Pai, não tem nada, Pai, nada, Pai, nada, Pai, que possa combater, Pai, o seu amor, a sua luz, Senhor, a sua graça, Senhor. E eu tenho certeza, Pai, tenho certeza, Senhor Jesus, que a transformação virá, Senhor. A transformação virá, Pai, e o coração deles, Pai, encherá de paz, Pai. Eles vão sentir, Pai, cada um deles, Pai, o amor que o Senhor tem para cada um deles, Pai. Aqui na minha casa, Senhor, na casa da Dona Marineide, na casa da Ruth, Senhor, na casa do irmão Jurandir, Pai, na casa do Lucas, Senhor, na casa do James, Senhor, na casa da Dona Lucinha, Pai, ô, Senhor, olhe por todos eles, Pai, olhe por todos nós, Senhor, olhe para a casa de cada um, Senhor. Hoje, Pai, que o Senhor proteja, Pai, a Dona Lucinha, Senhor, a casa dela, aniversário dela hoje, Senhor, ô, Pai. Que o seu pai presenteie ela, Pai, enche ela de graça, Senhor. O netinho dela talvez age nasça hoje, Senhor. Ô, Pai, proteja ela, cuida dela, Pai, abençoa essa criança, Senhor. Abençoa, Pai, aquela família, Senhor. Aquela família que pertence a Ti, Pai. Que seja um menino de Deus, Pai, sempre, Senhor, sob a sua guarda, Pai. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, Pai, pela vida da Tamires, Senhor. Cuida da família dela, Senhor Jesus. Cuida da família de cada um, Pai, que já teve aqui nesse devocional, das pessoas que vão vir aqui ainda, Pai, desse grupo, Pai, que o Senhor continue fortalecendo, Senhor, e que nós estejamos, Pai, sempre, Pai, sempre em pé, Pai, sempre resistindo ao mal, Senhor, sempre em pé, Pai, valentes, Pai, para seguirmos em frente na Sua obra, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por tudo, Pai, eu te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Senhor, meu Deus, nesse momento, continuação, Pai, a oração do teu filho, Senhor amado, concordando com tudo que ele falou contigo, meu Pai. Deus eterno, eu te peço a tua bênção e a tua misericórdia sobre cada um de nós. Tu sabe aonde dói, tu sabe aonde cada um de nós precisamos. Deus eterno, te derramo agora, Senhor, todas as nossas necessidades, que tu venha contemplar cada um de nós, porque cada um no seu canto tu conhece, e tu sabe, Pai, tu sabes, Senhor, a necessidade de cada um, e eu bendigo o teu nome nesse momento.
Te louvo, Senhor, porque tu és digno, tu és santo, tu és maravilhoso. Santo, santo, santo és tu, ó Pai. Obrigada por essa manhã na tua presença, Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo cuidado que tu deu a nós, ó Pai, nessa noite. Ó Deus, que tu venha contemplar as nossas famílias, seja onde estiver, meu Pai. Deus, contempla, meu Pai, seja no Brasil, seja no exterior, aonde tiver um filho teu, Senhor, tu estende tua mão poderosa. Contempla a nossa nação, meu Pai, que tu venha repreender o mal, Senhor amado. A palavra de maldição proferida sobre o nosso lugar. Nós repreendemos agora toda a força do mal que bata de retirada e profetizamos a saúde, profetizamos, Senhor, a bênção celestial descida do céu. Aralaçu. Oh, Deus grande de poder, tu és Deus eterno, aleluia, grande Deus. Deus eterno, tu sabes, Senhor, meu Deus. Tu fala na tua palavra, Senhor, quando reunimos em teu nome, tu responde. E eu creio, Senhor, que nesse momento nos derramamos perante ti, ó excelência. Senhor, meu Deus, recebe, Senhor, tudo que realiza em nossas vidas nesse dia, meu Deus. Oh, Jesus, eu agora profetizo libertação. Libertação, meu Deus, sobre a minha família, sobre os meus filhos, meus netos e bisnetos. Deus, eu profetizo a bênção sobre a família do irmão Mário. Deus, eu profetizo a libertação sobre aqueles que habitam deste lar e não te obedecem. Mas tu és Deus poderoso para contemplar, Jesus, oh, aleluia. Eu profetizo a bênção, meu Deus, do lado Fábio. E eu sei que anjos passeiam dentro deste lar, pois eu creio no Deus de ontem, hoje, para sempre. Oh, Deus, tu sabes, Jesus, eu já te falei, Pai, tu sabe onde dói. Sara, meu Deus, cura a ferida, repreende o mal, em nome de Jesus. Deus, que a gente venha se derramar a cada momento, não só como esse dia que está denominado a dia de Natal, porque tu és Deus que nos sonda todos os dias. Oh, Jesus, eu te rendo graça nesse momento. Obrigada, meu Deus, pelo teu cuidado, Pai. Obrigada, Senhor, porque eu sei, Senhor, que nessa jornada, essa caminhada já para finalizar este ano, que é 25, mas eu creio no Deus poderoso que já providenciou e que já viu tudo 26, porque eu sei, Senhor, que tu contempla o nosso futuro. Agora, nesse momento, estou profetizando a bênção sobre esse momento e vou continuar profetizando a bênção nos demais dias, ó Pai, que eu sei que tu vai estar conosco, porque tu não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, aleluia. E eu creio, Deus, na tua providência, libertação, meu Deus, desse dia eu peço, em nome de Jesus. Eu sei, Senhor, da resposta. A nossa família está na promessa, a família do Fábio, a família do irmão Mário, a família da Tamires, enfim, cada componente desse devocional. Deus, quando a gente sentar, Senhor, nesta sala, nesta cadeira, eu sei que teus anjos estão aqui, eu sei que teu anjo está, Senhor, nos cercando, porque assim tu diz na tua palavra. Oh, aleluia, grande Deus, minha alma te engrandece, meu rei, minha alma te engrandece, meu Senhor. Muito obrigada, Jesus. Deus eterno, profetiza a bênção sobre cada pessoa que irá ver esse devocional. Em nome de Jesus, eu já profetizo a bênção de libertação, eu já profetizo a bênção de cura. Em nome de Jesus, ó Pai, que cada um que irá ver esse devocional seja tão somente abençoado e liberto pelo poder que há no sangue de Jesus. Tu diz para nós levantar a nossa mão santa, sem ira e sem contenda. Oh, grande Deus, eu levanto agora minha ira e sem contenda, Senhor, para dizer que tu és Deus, que tu és lindo, Senhor, e tu és o dono da vida, meu Deus. Oh, aleluia, aleluia,
profetizei e continuarei profetizando. Tu és o dono da prata e do ouro, e tu relata na tua palavra que nós vamos ser servidos por Jesus, e tu relata na tua palavra, meu Deus, que vão passar por rua de ouro, muros de cristais, oh, aleluia, e eu creio na tua palavra, Senhor, e desde já quero dizer que tu és Deus. Obrigada porque teu filho está voltando, e que venhamos nos preparar mais e mais, para quando o Senhor vier, estejamos preparados para passar, porque assim a tua palavra manda, nós sermos fiel até a morte, e em nome de Jesus, nós não estamos aqui à toa e nem brincando de ser cristão, nós estamos aqui para dizer que só o Senhor é Deus, estamos aqui para dizer que é contigo que nós vencemos, Senhor, que nenhum mal e nem praga alguma chegará à nossa tenda, pois tu dás ordem, meu Deus, aos anjos para nos guardar de todos os males. Oh, aleluia, grande Deus. Obrigada, Senhor. Obrigado por esse dia. É só gratidão, Senhor amado. É só gratidão. Obrigada, meu Deus. Oh, aleluia. Em nome de Jesus, te peço também, Senhor, contempla meu irmão ali no São Luís do Maranhão, meu Deus, sou daquele coração. Oh, Deus, mostra para ele que a alegria que ele está tendo nesse momento é passageira, mas a alegria que nós temos é de saber que vamos ceiar contigo, meu Pai. Dá revelações no sonho dele para que ele corra até os teus pés, meu Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, glória, aleluia, em nome de Jesus, aleluia, Deus. Aleluia. Pai Santo, Deus eterno, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Senhor, eu sei que não sou digno, Pai, de desatar as tuas sandálias. Dá ouvidos às minhas palavras, Senhor, às minhas orações, Senhor. Atende as minhas súplicas. Atende a voz do meu clamor, Senhor. Rei meu, Deus meu, pois a ti orarei, Senhor. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei, porque tu não és o Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Aborrece a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que proferem a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, Senhor. Eu teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Aplana diante de mim o teu caminho, porque não há retidão na boca deles. Nas suas entranhas são verdadeiras maldades. Na sua garganta um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a sua língua. Declara os culpados os teus caídos por teus próprios conselhos. Lança-os fora por causa da maldade, da multidão, da transgressão dos pecados. Mas alegre-se todos os que confiam em ti, Senhor. Oh, meu Pai, visita minha casa, Senhor. Visita meus filhos, oh Pai. Visita minha família. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que não vem de ti, Senhor. Apaga, Senhor, toda transgressão, todo mal feito, Senhor. Eu sei, Pai, que o inimigo vem para matar, roubar e destruir, mas o Senhor nos diz que vem para nos dar vida e vida em abundância. Senhor, os 30 anos estão se passando na minha vida, Senhor. E tenho buscado tua face, Senhor. Em nenhum momento me desviei do teu caminho, Senhor. Mas os dias têm sido escuros, Senhor.
A minha família, Pai, parece que cada vez mais está arredia. Não há, Senhor, entendimento, não há acordo. Meus filhos se afastam um do outro, Pai. Hoje, Pai, é o dia que eu procuro estar na Tua presença, comemorar o Seu nascimento. E estou aqui triste, Pai, porque não há entendimento, porque não há acordo, porque não há paz de espírito. Eu sei, Senhor, que eu estou em paz contigo, eu sei. Mas está faltando alguma coisa, Senhor. E só o Senhor pode nos dar, só o Senhor pode nos revelar. E o amanhã seja melhor que o hoje, Pai. E que o ontem já passou. Eu estou aqui, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Uma coisa te peço, Senhor, não retire de mim o teu espírito, Pai. É tudo que eu preciso, é tudo que eu quero, e é só o que eu necessito. É da tua presença na minha vida. Abençoa, Pai, meus irmãos, meus vizinhos, meus parentes, meus amigos, e todos aqueles, Senhor, que por um motivo ou por outro me olham com indiferença. Eu peço que você esteja abençoando, porque eu os perdoo, Senhor. Eu os perdoo. Eu não me esforço, Senhor, para aceitá-los, porque eu sei, Senhor, que o Senhor está em mim. Eu procuro compreendê-los. Não é fácil, mas eu tenho que passar por isso. Abençoa todos os irmãos que participam desse devocional, Pai. Estão conosco nesta manhã. Aqueles que não puderam participar, Senhor, o Senhor esteja abençoando. Que eles tenham um dia de vitória na sua presença. Eu que te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. É a vida que segue. É a vida que segue. Sabe, Fábio, eu estava lendo aqui, devocional, e a palavra do Senhor em Tiago, capítulo 4, versículo 13 e 14, fala: Ei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vida? O que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Um grande empresário aí nos Estados Unidos, para onde você mora, ele tinha um grande sonho e ele realizou esse sonho. Ele firmou um grande contrato que fazia ele proprietário das 2 torres gêmeas. E você sabe, aquela World Trade Center de Nova York, né? Essa transação marcava o apogeu da vida desse endinheirado promotor. 6 semanas depois, no dia 11 de setembro de 2001, o ataque terrorista reduziu as famosas torres em um punhado de chapas torcidas e escombros, sepultando quase 3.000 pessoas. Mas, diante de uma tragédia tão magnitude, que se atreveria a negar a precariedade dos planos que fazemos e a fragilidade da vida de todo homem. Para destacar a tal brevidade, a Bíblia emprega 2 ilustrações: o vapor e a sombra, a flor do campo. O homem também é comparado a um peregrino, a um país estrangeiro sobre a terra. E se ajuntar riquezas por um único objetivo da sua vida, o mesmo é comparado como um louco. Está lá em Lucas 12, 16, 21. Nós não nos confundamos com o objetivo.
e saibamos investir em valores seguros. A vida terrena é somente a primeira parte da vida, pois a segunda parte acontecerá na eternidade. Deus oferece a todos as possibilidades de garantir um futuro feliz na eternidade. Esse futuro se decide na terra. Não necessita de talento, não necessita de riqueza, nem de sorte. A única coisa necessária é lançar mão do dom gratuito de Deus. É receber o Senhor Jesus no coração para ser transformado. E é isso que nós temos que fazer. Pregar o Evangelho a toda criatura. E todo aquele que crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Deixo aqui essa passagem para que os irmãos que vinham ver o devocional hoje reflitam. Que essas torres gêmeas foram ao chão, vocês sabem disso. E o país considerado um país seguro, né? Uma potência mundial, também tem suas fragilidades. Se Deus não estiver no controle, meu irmão, nada do que fazemos vai avante. Deus é poderoso, Ele é acima de tudo e de todos. Temos que reconhecê-lo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Gratidão, gratidão, gratidão pela abundância, pelo transbordo que Ele coloca no nosso coração. Hoje, eu estava olhando aqui, seu Mário, então me deu aquele Sim. livrinho lá do Boa Semente. E aí, quando eu tô olhando aqui esse livro aqui, quem é que tá anotado aqui, ó? A Níver Dona Lucinha. Deixa eu carregar aqui que está descarregando, está com 3%. E aí eu mandei uma mensagem para ela, né? Ela tá aqui hoje com a gente. Mas ela falou, Fábio, vou estar no hospital, porque meu netinho vai estar nascendo. Ou a gente vai... Na verdade, ela ia estar no hospital porque, como era festas, e ela tá com 40 semanas, a filha dela, de gravidez, ela não podia ficar em casa. Tiveram que passar o Natal no hospital, caso tivesse uma emergência. Mas ela falou, olha, eu acho que vai nascer no dia do meu aniversário. E olha que bênção, né? Que presente maravilhoso. Inclusive, a outra avózinha do bebê, que é, né, a sogra do filho dela, também nasceu no mesmo dia que ela, no dia 25 de dezembro. Então, tá escrito, né? É capaz de nascer ainda hoje de presente para as duas avós de uma vez, né? Que bênção. Que benção. Que lindo, né, Fábio? Isso é bênção, bênção sobre bênção. E ela agraciada, né? Que coisa linda, porque eu vou te falar uma coisa. Meu ex-marido, ele dizia assim, que perguntaram para a gente, né? Que o amor, é verdade que o amor dos netos é mais do que dos filhos. Aí ele chegou, no jeito dele, na ignorância dele, ele disse assim, eu só sei dizer uma coisa, que a gente cria os filhos monta, mas quem adoma é os netos, mas eu não me aguentei, viu? Ele, na simplicidade dele, não tipo a resposta que ele deu, que os filhos monta, mas quem adoma mesmo é os netos. Aí vem neto, bisneto, e é daquele jeito mesmo. Aí o povo diz assim, que o amor da gente é mais pelos filhos, porque diz que o que a gente não fez diferente com os nossos filhos, a gente quer fazer com os netos, com os bisnetos. Eu sou agraciada, glória a Deus, porque eu tenho 5 bisnetos. Meu bisneto mais velho tem 10 anos. E eu louvo a Deus por isso, glória a Deus.
E a gente já tá com o Nossa, tu coração já tem doendo. bisneto, Marinês? Que privilégio, hein? Você tem quantos bisnetos? Eu tenho 5 bisnetos, um de 10, o outro de 6 anos, o outro de 2 anos. Aí vem a Ana, é tanto nome que eu esqueço, é tanto que eu esqueço. A Ana tem 6 meses e a Is tem 3 meses. E aí, glória a Deus, né? Porque Jesus, é, eu tô vendo o filho de meus filhos já nessa Meus terra. parabéns, viu? Jesus, Eu, precisa bênção eu já, espero porque Deus me eu dar esse quero privilégio. ver. Licença só um pouquinho, irmão Mário. Deixa eu concluir. Eu quero ver os filhos dos meus filhos e os netos, a minha geração, a minha linhagem, abençoada em nome de Jesus, né? Assim como já veio desde o início as nossas gerações, e eu creio, já profetizando a bênção sobre eles, meus netos, meus bisnetos, enfim. Deus seja louvado para sempre. Meu bisneto de 10 anos, ele chegou um dia e falou assim: Vó, eu acho que eu vou fazer um filho quando eu tiver 13 anos. Eu falei: Tá repreendido você fazer um filho com 13 anos, ele tem 10 anos, né? Aí eu falei: Não, misericórdia, Ah, porque a linhagem do avô dele, o avô dele, desse meu bisneto, ele fez um filho mesmo com a idade de 13 anos, entendeu? Com 13 anos, eu tive meu primeiro neto, meu primogênito, que é o André Felipe, né? Que André Felipe é uma bênção que veio na minha vida, né? Que graças a Deus eu louvo pela vida deles, todos eles. Mas eu vou te falar uma coisa, viu? Só Deus na providência na vida de nossos filhos e nossos netos e nossos bisnetos. Vocês vão chegar lá. Você vai chegar lá, viu, Fábio? Se prepara. Glória a Deus. Repreendido em nome de Jesus. Menininho já quer ter filho com 13. Ô, pai. os meus bisnetos estão a caminho, viu? Tem dois aí que estão a caminho. Você, você tem que dar glória a Deus. Você não quer ser avô, não, é? Mas, rapaz, tu acha que teus filhos vão ficar sem fazer um filho, é? Mas Mas, com olha, me 13 anos, deixa. não. Tem que esperar crescer. Tem que deixar. 13 anos não, né? Com 13 anos não, né? A gente não pode, porque antigamente, sei lá, não é, porque meus filhos, na realidade, ele não foi orientado. Hoje em dia todo mundo é orientado, né? Hoje em dia todo mundo já sabe se prevenir, né? Já sabe se prevenir, mas antigamente não sabia porque os próprios pais não ensinavam, não orientavam, não sentavam para conversar. Hoje a gente tem uma mesa livre com nossos filhos. Hoje eu tenho uma mesa livre com meu bisneto de 10 anos. Quando ele quer conversar comigo, ele senta comigo e me faz tanta pergunta, me bota no estreito, que me aperta sem me abraçar. E eu tenho que responder ele, né? O que eu não fiz com os meus netos passados. Aí hoje, com o bisneto, eu tenho que responder. O Marcos na minha vida é uma escola. O Marcos na minha. Eu falei a ele que eu ia voltar a estudar, porque eu não concluí o ensino médio, né? Aí falei a ele: Marcos, eu vou voltar a estudar. Oxe, tu vai ficar na sala de criança? Eu falei, não, porque lá também tem adulto. Vou ficar na sala, vou estudar de noite. Eu vou voltar às aulas à noite e lá tem adulto, tem muito adulto. Eu posso voltar, eu quero voltar. Aí ele falou assim: né, vó? Eu falei assim: ó, eu vou fazer a mesma série que você vai fazer, aí tu me orienta e eu te oriento, pode ser? Aí ele olhou para minha cara assim, ficou assim, tipo, porque ele não se acha assim, como é que diz, na autoridade de me ensinar nada, porque ele acha que eu que devo ensinar. Mas a gente tem que entender que a humildade é tudo em nossa vida, porque não existe o maior é Deus. Por isso eu sempre falo, para Deus e por Deus. O maior é Deus. E a gente aprende, a gente vai aprendendo um com os outros quando a gente tem humildade. Porque é na humildade que a gente recebe o que é maravilhoso de Deus. Sim ou não? Viu? Glória glória a Deus. Glória a Deus. Aí. Eu estou amando esse momento nosso de um café de Natal por Deus, nesse momento nosso devocional. Esse momento nosso aqui é um momento da gente se jogar perante Deus e deixar Deus agir. Como você falou ontem, né? Que hoje nós teríamos o café, né? O café do Natal.
E como Deus está presente aqui, e eu louvo a Deus por esse momento, né? Glória a Deus. Deus abençoe. E o pessoal lá dentro está dormindo mais não, porque eu já acordei. Glória. Seu Mário, quer É ler isso pra gente o aí. devocional de hoje, seu Mário? O devocional de hoje Tem alguma outra palavra fala de aí? Lucas, capítulo 2, versículo 8 e 9, né? Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles e a glória do Senhor os cercou de resplendor. Há uma grande alegria, né? Muitas pessoas provavelmente ouviram ou leram algo acerca da mensagem do Natal. Recentemente, e muitos ainda o farão nos próximos dias. Uma pequena parte dela está impressa acima em toda a sua simplicidade, que ainda assim causa deslumbramento. De forma totalmente inesperada, no silêncio da noite, o anjo de Deus apareceu aos pastores nos arredores de Belém, em uma glória que extrapolava a sua imaginação. Aqueles homens que de repente foram confrontados como uma realidade totalmente diferente, que era realmente genuína e que ultrapassava todas as suas experiências anteriores. Esse incidente impressionante era um cenário apropriado para as notícias que o mensageiro celestial trazia. Eis aqui, o anjo falou, ó, eis aqui, vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Nada deteve os pastores da correria de correrem até a criança na manjedoura. Eles encontraram tudo como o anjo havia anunciado, e de forma igualmente espontânea, eles relataram no bairro inteiro o que havia visto naquela noite. Vamos dedicar um tempo para contemplar o conteúdo profundo desta mensagem. O bebê Jesus, nascido ali, é o Salvador, é Senhor do mundo. Ambos os fatos são verdadeiros, porém somente crentes sinceros têm participação nessa salvação. Cristo, o Senhor, abre o caminho para o céu e busca nos conduzir a um relacionamento íntimo com Deus. Todos nós somos convidados a compartilhar dessa grande alegria. E para concluir aqui, que fala que continua, né? Não sei se você tem o devocional aí, você viu. Ainda tem mais 3 passagens que o escritor relata aqui. Mas para parar aqui, nesse pedacinho aqui, quando Jesus nasceu, foi colocado numa manjedoura, os anjos tiveram essa missão, né, de aparecer para esses pastores que guardavam as ovelhas à noite, né? Naquela época tinha o pessoal que ia para o campo e levava as ovelhas para pastar, distante de onde eles moravam. E eles ficavam ali, eles dormiam, né? Eles faziam fogueira e ficavam ali a noite toda cuidando das ovelhas, né? Porque havia animais selvagens que devoravam as ovelhas. E eles passavam a noite. E numa das noites, os anjos apareceu, aquele anjo brilhante. E era uma noite de onde havia muitas estrelas
e a estrela apontava para onde o menino havia nascido. E hoje o pessoal chama, né, a estrela de Davi. E o anjo falou: Eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Eles receberam essa notícia com alegria, com alegria. E eles foram os primeiros a ir visitar e testificar das boas novas para Maria. É, foram testificar. Olha, apareceu um anjo e nos avisou que havia nascido o Salvador. E a estrela nos trouxe até aqui. Que coisa maravilhosa, né? Olha, o Fábio, Marineide, nós somos privilegiados. Nós somos como esses pastores. Nós fomos informados, nós fomos aceitos. O Senhor apareceu para nós e nos convidou, e nós o aceitamos. Nós estamos aqui, né? Falando dele, relembrando dele, conhecendo ele e passando aos outros aquilo que nós aprendemos com ele. E isso é muito bom. Eu considero isso uma alegria. Porque eu falo para você, Fábio, ó, de tudo que eu passei ontem, as tristezas que eu tive, os momentos que eu vivi, eu não estou triste. Não, eu estou em pé aqui, cara. Eu estou em pé porque eu tenho certeza que amanhã será melhor do que hoje. E do que será melhor do que ontem. Deus vai colocar tudo no seu devido lugar. Eu creio. Amém. Amém. Não vou me Tá, abater. tá Não vou me entregue. abater. Amém. Que o Deus que eu sirvo, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E ele me conhece, cara, ele me conhece. Ele conhece mais do que eu mesmo me conheço. Isso, Então, Mário. eu sei que ele está trabalhando na minha vida e na vida dos meus. Vai dar tudo certo. Amém. Aqui em Lucas 2, passada essa passagem aí dos pastores, né, que foram glorificar a Deus, logo na sequência tem passado 8 dias, tem a circuncisão, né, de Jesus, e deram um nome de Jesus, como lhe chamaram o anjo, né, antes de ser concebido. O anjo, quando apareceu para Maria, né, disse que o nome dele seria Sim, Jesus. E aí teve a apresentação de Jesus no templo, né? Durante aquela apresentação de Jesus no templo, foi oferecido, né, que é todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, né, um par de rolas ou 2 pombinhos. Aqui, né, falando justamente sobre o cumprimento de mais de uma profecia, né, que Jesus cumpriu. E aqui vem o cântico do Simeão, que eu vou ler para a gente, que é uma passagem maravilhosa, né, que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver Cristo, o Senhor, do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenara, Simeão o tomou nos braços e o levantou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos,
luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Olha que bênção, hein? E estavam ali o pai e a mãe do menino, admirados do que ele se dizia. Imagina, né? Você vai no templo, vem o Senhor, pega seu filho e diz isso, né? Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Meu Deus, imagina, né? Verdade. Maria, José, com Jesus ali, e não tem nem ideia, né, de quem seria, né, Jesus, o que ele faria, né? As coisas que Jesus faria. Porque quando Maria ouviu que Jesus ia ser o Messias, imagina no coração dela, né? Acho que a gente comentou esses dias, né? Ah, agora vai, né? Vai ser carruagem de ouro. Agora vai ser um exército, né? Um exército. Agora vai reinar. Esse era o pensamento que os judeus tinham naquela época, né? De quem seria o Messias, né? E de repente vem e aquele sofrimento todo que corre para lá, foge que estão matando todas as crianças, faz isso, faz aquilo, né? E o neném nasce no manjedouro, né? Né? Trazendo simplicidade, humildade, exemplos para a gente que, né, que quebra o coração de qualquer, né? De qualquer incrédulo mesmo, né? Dos ricos que vêm que, olha só, é na humildade que eu encontro a paz, né? Como assim? Que rei é esse? Né? Que Messias é esse, né? E aqui Simeão vem, né, e revela, né, que Jesus passará, né, destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser salvo e para ser alvo de contradição. Olha isso, né? Então, Jesus veio realmente para, né, para transformar, né, para transformar nosso coração, né, para nos reconectar com Deus, né? Mas só através da humildade, né? Só a gente quebrando o nosso coração para a gente poder ter realmente a revelação de quem é Jesus, né? Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Dá vontade, dá saudade do Novo Testamento aqui, hein, Samara? É, rapaz. Então aqui eu estava vendo nessa essa passagem aqui, que eu leva lá em Lucas 22:31, acerca da ressurreição dos mortos. E Jesus fala, né? Deus vos declarou dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as turmas, ouvindo isto, ficaram maravilhadas da sua doutrina. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar, e um deles, doutor da lei, interrogou-o para experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. E aí? São mandamentos fortes, né? São palavras fortes que mexem com o ser humano, que confronta ele todos os dias, que o coloca na parede para que reflita, né? E os fariseus continuaram interrogando Jesus, dizendo: Que pensais vós do Cristo, de quem é filho? Eles disseram-lhe: De Deus, de Davi. Disse-lhe ele: Como é então que Davi
em espírito lhes chama Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como seu filho, e ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. E Jesus falou naquele momento: na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Jesus falou para eles: observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens, eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas dos seus vestidos e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas e as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chamais vosso Pai, porque só um vosso Pai é o que está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será vosso servo. E a quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E a quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixai entrar o que está entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra, fazer um prosélito, e depois de a teres feito, o fazeis filhos do inferno, 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é a maior oferta? O do altar que santifica a oferta? Portanto, que jurar pelo altar, jura por ele e por todo que sobre ele está. E os que jurar pelo templo, jura, por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. E ele fala mais: ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, pois que desmais o hortelã e o endro e o caminho, e o cominho, né? E desprezais o maior importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, e quais os mosquitos engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do corpo e do prato,
para que também o exterior fique limpo. Nossa, ele fala aqui, varão, de uma forma que põe a limpo tudo aquilo que é de sujo mesmo no ser humano. E que o ser humano não se, não se advém, não se prepara, né? Porque muitas coisas a gente peca, erra e está falhando. Limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. E ele fala assim: ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, e por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos, de toda imundície. Assim também, vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisias e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornai os monumentos dos justos, e dizeis: se existimos no tempo de nossos pais, nunca nos associaremos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos do que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas sábios, escribas, e um deles matareis, e crucificareis, e a outro deles açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. E vai, né? E sentou o cajado, viu? E ele fala: em verdade vos digo que Aleluia. todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. E ele fala: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Ai, meu pai. Só Jesus, varão. Nós Aleluia. temos muito que aprender, muito. Amém. Vamos orar? Vamos, Muito, varão. Vamos muito bom esse orar? café da manhã hoje. Também satisfeitos. Também estou, viu, varão? Estou satisfeito com esse café. Teve, Eu Satisfeitíssimo tô na mesmo. bênção, tô na bênção, tô na paz. Hoje o dia da gente vai ser maior que o de ontem. Eita glória. Com amém. certeza. Amém. Bora lá, bora Obrigado, viu, orar. gente? Obrigado pelas orações, tá? Obrigado. Amém. Muito obrigado Amém. mesmo. Eu que agradeço. É, a oração, ela muda a situação, né? A gente sabe disso. Eu que agradeço, meu Quero Senhor. agradecer aqui aos irmãos pela presença de vocês. Obrigado, viu, Marineide? Obrigado, Fábio. Que nós possamos continuar. E o ano que se aproxima aí tenha mais pessoas envolvidas nesse projeto, nesse grande projeto. Amém. Deus Amém? sabe de todas as coisas e Ele tem preparado, tem feito, tem dado a oportunidade de deixar registrada a palavra dele, né? Os ensinamentos, os testemunhos, tudo que Verdade. vocês viveram na caminhada de vocês, no ministério de vocês. Hoje, graças a Deus, eu olhando alguns vídeos, aprendo muito como alimento, né? Que isso fique, né, para muitas gerações aí, né? Que a gente não sabe, mas Deus sabe, né? Deus Amém. sabe. Eu vou começar orando, mas vocês também podem
depois concluir a oração de vocês. Amém. Como a gente fez no início, a gente faz no fim também. Cada um ora um pouquinho. Amém? Querido Deus e amado Pai, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, estamos aqui, agraciados pela Tua presença, Pai. Que possamos prosseguir, Senhor, nesta caminhada, Pai. E possamos ter a consciência, Senhor, de aceitar as pessoas como elas são, Senhor. Porque é o Senhor quem transforma, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Que nós possamos compreender, sermos amáveis com o nosso próximo, com o nosso irmão, com a nossa família, com os nossos filhos, nossos parentes, nossos amigos. Que nós possamos, ó Pai, entendê-los, aceitá-los como são, Pai. E o nosso dever é orar para que haja transformação, para que o Espírito Santo possa visitar e trabalhar na alma de cada um, Pai. Que nós não sejamos justiceiros, que nós não queremos, Senhor, agir com a nossa forma, da nossa maneira, Pai. Nós possamos ser pacientes, longânimos, tardio em irar, e ter paciência com o nosso próximo, Pai. Seja o que for, Senhor, que possamos conviver amavelmente com todos, Pai. Com os crentes, com os católicos, protestantes, com os macumbeiros, com todos, Pai. Que nós possamos viver em paz, Senhor, que possamos compreender, porque o Senhor é um Deus de todos. Nem todos têm o Senhor como Deus, mas nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é Deus de todos. O Senhor contempla todos, ó Pai, e cada um dará conta de si a Ti. Abençoa as nossas vidas, ó Deus, nos dá um dia de vitória, Senhor. Abençoa, Pai, a Marineide, o Fábio, Senhor, que está nesta manhã participando deste devocional. Derrama sobre eles a tua graça, a tua unção, cobre-os com teu manto, os reaviva todos os dias, para que eles tenham entendimento e sabedoria espiritual e capacita-nos, ó Deus, a estar na tua obra. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Gratidão, meu Senhor Jesus. Gratidão, Pai. Gratidão pela manhã maravilhosa, Pai. Gratidão, Pai, pelo seu maná, Senhor. Gratidão, Pai, por essa água, Pai, infinita, Pai. Essa água eterna, Pai. Obrigado, Senhor, por saciar nossa sede, Senhor. Por nos alimentar, Pai. Alimentar nossa alma, Pai. Alimentar nosso espírito, Senhor. Nos fortalecer, Pai, todo dia, Pai. Obrigado, Senhor. Peço a Ti, Pai, que o Senhor visite, Pai. Visite a minha irmã, Senhor. Visite, Pai. Continue provendo, Pai, saúde nela, Pai. Prosperidade, avanço, Pai, espiritual, Senhor. Estenda a sua graça sobre ela, Senhor. Toca o coração dela, Pai, que ela possa enxergar a sua face, Senhor. Obrigado, Pai. Tira, Pai. Tira todo enjoo, Pai. Tudo que ela tem passado nessa situação, Pai, no tratamento dela, Senhor. Que o Senhor continue, Pai, trazendo providência, Pai, sobre a vida dela, sobre a casa dela, Pai. Que o inimigo, Pai, caia por terra, Senhor. E o Senhor revele, Pai, dê oportunidade para ela, Senhor, da revelação, Senhor. Revela os olhos dela, Pai. Seja num sonho, Pai, seja nos pequenos detalhes, Pai, seja numa palavra, Senhor. Que ela possa, Pai, ter um encontro real contigo, Senhor. O mesmo, Pai, para os meus pais, Senhor. Que o Senhor toque o coração deles, Pai. Que todos nós, Pai, toda a minha família possa enxergar, Pai, quem é Ti, Senhor. Que caia por terra toda idolatria, Senhor. Que caia por terra, Pai, tudo aquilo, Pai, que tenta desviar, Pai, o olhar de Ti, Senhor, para Ti, Senhor. Obrigado, Senhor. Que o Senhor visite, Pai, as crianças na África, Pai. Que o Senhor visite, Pai, as comunidades de necessidade, Senhor. Que o Senhor visite, Pai, aquelas pessoas que não têm o que comer hoje, Pai. Que não têm um alimento na mesa, Pai. Que não têm, muitas vezes, nenhum lugar para se sentar, Pai. Uma cama para se deitar, Senhor. Um teto, Pai, para se aconchegar, Senhor. Olhe por eles, Pai. Olhe por essas crianças, Pai. Olhe por eles, Pai, que muitas vezes nem o pai tem, nem a mãe tem próximo, Senhor. Os órfãos, Pai, as viúvas, Pai, em necessidade, Senhor. As pessoas, Pai, que estão passando, Pai, situações difíceis, Senhor. Entre com providência na vida deles, Pai. Entre com o teu amor, Pai. Que eles possam, Pai, enxergar aqui em Ti, Senhor. Que o Senhor possa suprir, Pai, a necessidade de cada um, Senhor. Pai, olhe por eles, Pai. Olhe por aquelas pessoas, Senhor.
Olhe pelas pessoas nos hospitais, Senhor, as pessoas com dificuldade, Senhor. E no dia de hoje, Pai, um dia de Natal, Pai, que para muitos é tão feliz, Senhor. Um dia de tanta alegria, Pai. Nós sabemos que tem pessoas, Pai, passando grandes desafios, Senhor, grandes provas, Senhor. E que seja para sua honra e para sua glória, Senhor. Que a transformação necessária, Pai, no coração de cada um seja feita, Senhor. E que eles possam sentir, Pai, a sua plenitude, Pai, apesar da dificuldade, Senhor. Olhe pelos pais, Pai, que perderam crianças recentemente, pelos pais, Pai, que num momento como esse, Senhor, poderia estar passando com alegria, com transbordo no coração, mas sente, Pai, a perda, Pai, sente as dores, Senhor, da falta, Pai, do ente querido, Senhor, alguém que perdeu alguém na família, Senhor. Que o Senhor traga providência, Senhor, e traga conforto, Senhor, para essas pessoas, Pai. Traga conforto, Pai. Que essas pessoas, Pai, possam ter o entendimento, Senhor, que a nossa vida, Pai, é contigo, Senhor. Que isso aqui é só uma passagem, Senhor. Isso aqui é só um sopro, Pai, perto da eternidade que nós passaremos contigo, Senhor. Que aí a sua palavra possa continuar nos confortando, Senhor, e trazendo, Pai, a certeza de que nós estaremos contigo, Pai, na eternidade, Senhor. Nós estaremos, Pai, nos alegrando, Pai. Nós estaremos, Pai, cada vez mais, Senhor, participando, Pai, dessa plenitude que o Senhor coloca no nosso coração, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo, Pai. Obrigado pelo dia de hoje, Senhor, que o Senhor continue transbordando em nossas vidas, Pai. Transbordando, Pai. Que isso, Pai, não pare no nosso coração, mas ele transborde, Senhor. Transborde, nos encha, Senhor. E derrame, Pai. Derrame por onde nós passarmos, Pai. Derrame, Pai. Enche os ambientes, Senhor. Que todas as pessoas, Pai, ao nosso redor, Pai, possam também se alimentar, Pai, desse maná que o Senhor tem colocado nos nossos corações, Pai. Gratidão, Senhor. Gratidão pela vida, Senhor. Gratidão, Pai. E tem de misericórdia, Pai. Tem de misericórdia, Pai, pelos corações que são endurecidos, Pai. Tem de misericórdia, Pai, pelas pessoas que têm resistência, Pai, de entender quem é Ti, Senhor. Tem de misericórdia, Pai. E nos ensine, Pai. Nos ensine a ter um coração misericordioso como o seu, Senhor. Nos ensine, Pai, a ter um coração cada vez mais amoroso como o seu, Pai. E nós sabemos, Pai, que só assim, Pai, seremos capazes, Pai, de resistir, Pai, e de lutar uma boa batalha, Pai. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, Senhor. Obrigado, Pai. Que esse Natal, Senhor, não seja sempre presente, Senhor, mas seja, Pai, o símbolo, Pai, o símbolo do seu nascimento, Pai. O símbolo, Pai, do seu rompimento aqui na terra, Senhor. O símbolo, Pai, da nossa salvação, Senhor. O símbolo, Pai, o símbolo da sua misericórdia, Senhor, do seu perdão, Pai. O símbolo, Pai, da nossa reconexão com Deus, Pai. O símbolo da sua entrega, Senhor, do seu sacrifício por cada um de nós, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Gratidão, Senhor. Gratidão, Pai, pela expiação eterna, Pai. Gratidão pela reconexão com Deus, Pai, eternamente, Pai. Gratidão, Pai, por se doar, Pai. Por doar, Pai, a Ti mesmo, Pai, por nós, Senhor. Obrigado, Pai, pelo seu amor, Senhor. Obrigado, Pai. Gratidão. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço agora e sempre, Pai. Agora e para sempre. Amém, Senhor. Amém. Obrigada, Senhor. Mais uma vez a Ti clamo, já profetizando esse dia abençoado em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. pregações bonitas. Compartilhando. para A pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.